Se a gente estiver com foco em Deus, a gente não peca. Se a gente tira os olhos de Deus, acontece com a gente igual aconteceu com Pedro, quando ele estava andando por cima das águas. Ele estava olhando para Jesus, continuou andando sobre as águas. Foi andando, só que teve um momento que ele tirou o olho de Jesus. Foi só tirar o olho de Jesus que ele afundou. Aí ele teve que gritar por Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor Jesus segurou na mão dele e trouxe ele de volta para o barco. Então, por que eu trouxe essa palavra justamente para adolescente? Porque o Senhor Jesus, Ele passou por cada coisa que vocês passam, cada coisa que nós todos, como cristãos, passamos. Então Ele pode, em tudo, cuidar de nós. Ele se compadece, Ele tem piedade de nós. Quando nós estamos passando aquele momento bravo, Ele tem piedade de nós. Então, e aí foi falado o seguinte: foram 3 coisas aqui que apresenta na Bíblia que o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo. Primeiro, transformar as pedras em pão. O que isso se traduz na nossa vida hoje? É o seguinte: muitas vezes a gente é tentado pelo diabo a fazer as coisas do jeito fácil. Ah, mas ninguém vai ficar sabendo. Ué, tem um que vai. Ah, mas todo mundo está fazendo. E aí a gente fala aquela frase de mãe: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Quem aqui já ouviu essa frase? Então, e aí manda que essa pedra se transforme em pães. Não podemos fazer as coisas do jeito fácil, porque o jeito fácil geralmente é o jeito que não agrada ao Senhor. Segunda coisa, o diabo chegou e apresentou Luiz. O diabo chegou e apresentou para o Luiz aquela coisa toda. Todos os reinos do mundo eu te darei se prostrado me adorar. Tentador, não é, Luiz? É uma coisa que tenta a gente bastante, né, Caleb? Então, já imaginou? Alguém chega para você, 200 bilhões de dólares para você rejeitar Jesus. E aí? Rejeita? Por quê? Você não pode... Quietinho, tá? Você não pode pensar em rejeitar Jesus, porque lá no céu a gente vai pisar em ouro. Já passou isso pela sua cabeça? A sapata da construção ali, onde vai ficar aquela coluna, é pedra preciosa. O portão é uma pérola que não tem mais tamanho. E aí você imagina tudo isso esperando pela gente. E aí uma situação pequena fazer a gente rejeitar Jesus. Às vezes isso pode não ser um valor financeiro, às vezes pode ser os amigos. Isso acontece muito com o adolescente. Diz o seguinte: o grupinho está todo reunido ali. Ah, mas ela não pode, ela é crente. Você não pode, você é crente e está tudo certo. Ah, mas está todo mundo fazendo, só você que não vai fazer? Santinha. Ué, mas a gente não é chamado de santo na Bíblia? Então, é por isso. Porque nós somos separados por Deus. Então, nós não podemos ceder aquilo que o maligno está colocando na nossa frente, mesmo que seja os amigos que a gente sempre está junto na escola ou alguma coisa assim. Ah, mas esse jogo aqui é muito bom, só que nesse jogo você mata todo mundo, sai sangue. Isso é coisa para crente? Não. Não é coisa para crente. Por quê? A Bíblia diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Vamos lá. E aí a gente vê qual foi a terceira coisa que o diabo apresentou. Falou o seguinte: levou Jesus
topo do templo ali e falou: pula aqui que os anjos vão te segurar. Isso acontece também na nossa vida. Às vezes o diabo não vem diretamente, mas ele fala: vamos embora ali? Vamos fazer tal coisa? E aí quando você vê, você foi deixado sozinho, como dizem por aí, de bucha, porque o outro que te levou para a situação, ele sumiu quando era o momento que alguma pessoa com autoridade chegou, e aí te deixou assumir a culpa todinha sozinho. O diabo não fez isso só com Jesus, não. Se você olhar lá no Éden, a serpente chegou, falou para Eva. Só que quem estava usando a serpente? O diabo. Aí Jesus chega, o Senhor chega e fala: Adão, onde estás? Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste que me deu fruto. A mulher olha para um lado, olha para o outro. Adão já tinha posto a culpa nela. Ela tinha que botar a culpa em alguém. Ela olhou, a serpente me enganou. Aí a serpente olha para um lado, olha para o outro. Cadê o diabo para ela botar a culpa? Ele que botou todo mundo na situação, foi embora. E assim é uma lição para a nossa vida também. Por quê? Se a gente der ouvido ao que os nossos amigos da escola estão falando, muitas vezes a gente vai se dar mal. E o Senhor, Ele exige de nós o quê? Santidade. Santidade não é você estar em um patamar elevado. Não, é simplesmente você se separar de tudo aquilo que pode te separar de Jesus. Só isso. Santidade não é você falar de maneira diferente. Não, é você simplesmente se afastar de tudo aquilo que parece pecado. E aí me chamou a atenção uma outra passagem aqui, lá em Daniel, capítulo 6. Vocês vão olhar o seguinte: Daniel, ele foi levado para a cova dos leões. Por quê? O rei Dario, ele foi convencido por várias pessoas que estavam com inveja de Daniel, que ele fizesse um decreto lá: a partir de agora não pode orar, só pode pedir para o rei. A gente tem que orar. Mas e se for proibido orar? A gente tem que orar. Ah, mas os meus amigos vão rir de mim. O problema dos seus amigos, você tem que orar. Por quê? Quem é o teu amigo que dá a vida por você? Jesus. E quanto mais tempo você passa com uma pessoa, mais você parece com ela. Então vamos parecer com Jesus. Como? Vamos orar, vamos permanecer conversando com Ele. E aí a gente olha, Daniel, ele continuou orando mesmo com aquele decreto. E aí o rei, a contragosto, porque ele não queria fazer isso, ele teve que jogar Daniel na cova dos leões. Bem, a ideia ali é que ele teria que entrar para a cova dos leões. A lei só falava isso. A lei não falava nada do leão comer. Então o Senhor permitiu que aquela lei fosse cumprida e mesmo assim Daniel escapasse com vida. Por quê? E aí a gente vai ver aqui no versículo 22 do capítulo 6 de Daniel. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. E aí eu paro para analisar o seguinte: foi achada inocência diante de Deus em Daniel, e foi por isso que ele foi liberto da cova dos leões. Os leões não puderam atingi-lo. Na nossa vida também é assim. Quantos livramentos a gente recebe, a gente nem vê os livramentos, mas se a gente está se mantendo fiel ao Senhor, Ele está nos guardando, Ele está cuidando de nós. Olha, quanto livramento eu recebi que eu só fiquei sabendo depois. E Daniel, ele resolveu não se contaminar. Se vocês olharem lá atrás, vocês vão ver que as comidas do rei
eram oferecidas a ídolos. Mas ele resolveu não se contaminar. E aí ele não comeu a comida do rei. E aí, depois de um certo tempo, perceberam que eles estavam melhores, mais saudáveis do que qualquer um dos que estavam comendo a comida do rei. Não se misturem. Como diz o ditado, quem se mistura com porcos, come farelo. Então, se você se misturar com o mundo, você vai comer a mesma coisa, consumir a mesma coisa que o mundo está dando para os seus. Agora, se você se colocar na presença de Deus e se separar de tudo aquilo que te afasta de Jesus, então você vai encontrar o livramento do Senhor. Bem, uma última coisa que eu gostaria de lembrar aqui é um outro exemplo, Nabote. Estão lembrados do nome Nabote? Bem, vamos lá. Jezabel, vocês sabem quem é. É aquela mulher que ela dominava o seu marido, que era o rei, e aí era uma mulher totalmente maligna. O que aconteceu? Nabote tinha uma lei lá em Israel que era o seguinte: aquilo que era herança você não podia vender. Nabote, ele tinha uma terra ali onde ele plantava uva, do lado do palácio do rei. E aí o rei falou: Nabote, me vende essa vinha aí. Não, rei, eu não posso te vender. Ah, então troca comigo, eu posso te dar uma vinha melhor do que essa aí. Infelizmente eu não posso trocar contigo, rei. É herança. Deus me guarde que eu te entregue a herança que eu recebi do meu pai. O rei ficou chateado com aquela situação ali, e a mulher dele: pera aí, só um instantinho. E aí foi lá, arranjou um monte de testemunha falsa, que botaram a culpa no Nabote, e por causa disso Nabote foi morto. Só que a gente observa o seguinte: ele não vendeu a herança dele. O que é você vender a sua herança? É você abrir mão daquilo que Jesus te entregou por alguma outra coisa, que para você pode trazer algum benefício momentâneo, mas o seu final é caminho de morte. E o que é você trocar? É você trocar Jesus por alguma coisa que te chama mais atenção naquele momento ali. Amados, Jesus a gente não pode trocar por nada, nem pela nossa própria vida. Glória a Deus. Se em algum momento for proibido ser crente, a gente tem que continuar fiel. Por quê? Porque a nossa vida aqui nessa terra é pequena. Quem é que vai passar dos 120? Ninguém, praticamente. Agora, eternidade é eternidade. E a nossa eternidade vai ser com Jesus, pisando em ruas de ouro, comendo o maná escondido que nem o povo de Israel no deserto comeu. A gente vai passar bebendo a água do rio da vida. Coisas maravilhosas o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam. Vale a pena a gente ser fiel. Vale a pena. E aí, o que acontece? Nabote falou pro rei: eu não vou vender, não adianta. O Senhor é o rei, eu não posso ir contra a sua ordem, só que eu tenho um rei acima do Senhor. Aleluia. E esse meu rei é quem eu tenho que agradar. Não importa o que aconteça, busque sempre agradar a Deus. Jejue, ore, busque a Deus em oração, leia a Bíblia. A festividade de vocês está chegando aí também. Ora pela festividade de vocês, faz jejum. Busca bastante ao Senhor, porque Deus quer levantar uma geração de adoradores aqui, pregadores, cantores, que façam a presença de Deus se manifestar na igreja. Mas para isso, precisa de um posicionamento de cada um de nós. E não pense, eu sou pequeno ainda para isso. Não. Por quê? A Bíblia diz lá em Jeremias, que o Senhor falou para Jeremias: antes de você sair do ventre, antes de você sair da barriga,
eu já te chamei como profeta. E se você olhar João Batista também, quando a mãe dele encontrou com a mãe de Jesus e os dois estavam na barriga, João Batista, só de encontrar com Jesus, já pulou no poder dentro da barriga. Ou seja, ser pequeno não significa que vocês não têm a possibilidade de encontrar com o Senhor Jesus e ter um relacionamento forte com Ele. Glória a Deus. O que fica dessa pregação hoje? Busquem ao Senhor Jesus, tenham um relacionamento forte com Ele e jamais vendam aquilo que o Senhor Jesus colocou dentro do coração de cada um de vocês, seja por que for. Pode ser a coisa mais brilhante do mundo, mas lembre-se que você vai pisar em coisa de ouro. Lembre-se que mesmo que a mãe de vocês abandonasse vocês, o Senhor nunca abandonaria. Olha como é grande o amor do Senhor. Então, por favor, não se esqueçam daquilo que a palavra de Deus fala: filho meu, dá-me o teu coração. Coração é o teu interior, a completude do seu ser, tudo que você é, entrega para o Senhor Jesus. E aí você vai ver o Senhor Jesus fazendo o seguinte, entregando tudo que Ele é para você. E aí a sua vida vai ser maravilhosa. Vai ter perseguição, vai ter problema, vai ter dores, mas eu não troco meu Jesus por nada, porque quem seria eu se Ele não estivesse dominando cada instante do meu ser? E aí eu peço a vocês, adolescentes e toda a igreja, que fiquem com essa palavra: nunca troque Jesus por nada, porque Ele jamais te trocaria por nada. Ele poderia ter descido da cruz, Ele poderia ter falado: deu para mim, esse povo não vai se arrepender, então 12 legiões de anjos para acabar com todo mundo. Mas Ele escolheu a cruz por mim e por você. Ele nos chama para escolhermos a nossa cruz hoje por Ele, porque o fardo dele, o peso que Ele manda a gente carregar é leve, e o jugo dele, aquilo que nos mantém retos no caminho, é suave. Glória a Deus. E assim eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus.